Nesse vídeo nós vamos falar sobre o consumo do novo Citroën C3. Esse daqui está equipado com motor 1.0 litro Firefly, motor que, como a gente já sabe, bastante conhecido aí dos modelos da Fiat, que agora está no Citroën C3 por conta aí da Stellantis, né, a junção das marcas. Mas e aí? Como é a vida do C3 com esse motor? O consumo é alto? O consumo é baixo? Por isso, nós fizemos um teste de longa duração, onde a gente pôde testar o carro tanto com gasolina como também com etanol. E não foram quilometragens pequenas, justamente para a gente saber como o carro se comporta. Vamos conferir tudo agora. O motor 1.0 Firefly tem as seguintes características. Para começar, é um motor 3 cilindros aspirado com um sistema de injeção indireto de combustível. A potência máxima aqui varia de 71 cavalos na gasolina a 75 cavalos no etanol. O torque máximo é de 10,5 kgfm. Mas aí vai a curiosidade, esse motor aqui tem apenas 6 válvulas, são 2 por cilindro, e isso favorece a obtenção do torque máximo numa rotação menor quando comparado a outros motores aspirados. Aqui o torque máximo é obtido em 3.250 rotações por minuto, o que favorece bastante o uso desse motor, por exemplo, em área urbana. Segundo o Inmetro, o consumo desse carro é assim: com etanol 9,5 km por litro na cidade e 10,3 km por litro na estrada. Com gasolina, sobe um pouco essa média. Na cidade é 13,2 km por litro e na estrada vai a 14,5 km por litro. O número do Inmetro é apenas um referencial, e eu digo isso porque no primeiro trecho de teste que a gente fez com esse carro, abastecido somente com gasolina, a gente rodou mais que 1.000 km. Para ser preciso, 1.065 km. E a média desse carro foi de 14,1 km por litro. Só tem um detalhe, não foi o tempo todo na estrada. Eu diria que aproximadamente 70% do tempo a gente fez estrada e 30% do tempo a gente fez na cidade. Mas a média ficou muito próxima da média final de estrada, que é 14,5 km por litro. Então a gente consegue ver que em matéria de eficiência de consumo, o C3 vai muito bem, por exemplo, com gasolina. Curiosidade aqui sobre o Citroën C3 é que ele te dá uma dica de como ser ainda mais eficiente no consumo com a calibração dos pneus. Vamos entender. Abrindo aqui a porta do motorista, aqui na coluna B, a gente tem a etiqueta de pressão dos pneus. Então a gente tem assim, uso normal do carro, 29 na frente e 29 atrás. Com carga máxima, 33 na frente e 36 atrás. Porém, se você quiser melhorar o consumo, você pode colocar 36 na frente e 36 atrás. E como que acontece essa mágica? Pois bem, quando você está com o pneu mais cheio, o que acaba acontecendo? O pneu fica um pouco mais rígido. E aqui na parte de baixo do pneu, essa área aqui onde ele encosta no chão, ela tem um contato menor, justamente por ter pressão maior. Isso aí diminui o atrito do pneu com o chão, fazendo com que o carro fique ainda mais econômico. Claro que com mais pressão nos pneus, o carro fica menos macio, mas a economia acaba compensando. E o detalhe, você não pode colocar muita pressão nos pneus, porque se você fizer isso, o que vai acabar acontecendo? O pneu vai estar tão cheio que a parte central do pneu, aqui a parte que fica aqui no meio, ela pode ficar um pouco mais saltada para fora. E aí acontece o desgaste irregular. Mas com essa pressão aqui de 36 libras, isso não acontece e te ajuda a economizar combustível. Consumo do Citroën C3. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, não a respeito só desse carro, mas de todos os outros, né? A gente tem aquele número do Inmetro, que é uma medição mais técnica, que todos os carros são submetidos à mesma condição. Mas o consumo está diretamente ligado ao estilo de condução e à velocidade em que o carro é utilizado. Para isso, nós fizemos aqui algumas simulações com esse modelo. A gente levou o carro para a estrada, com apenas uma pessoa dirigindo, e fizemos o teste no mesmo trecho em velocidades diferentes. Vocês querem ver como muda? E muda bastante o consumo apenas com a variação da velocidade? O trecho que a gente utilizou para o teste teve 29,1 quilômetros, sempre o mesmo trecho. Mas aí o que mudou foi a velocidade. Na primeira passagem, a gente fez isso com a velocidade máxima de 80 km por hora. Levamos aí 24 minutos para fazer o trecho e nessa situação a média ficou em 15,9 km por litro.
No segundo momento, a velocidade máxima subiu para 100 km por hora. E aí, a gente fez o trecho num tempo menor, 20 minutos e 30 segundos. E nessa situação, a média foi de 13,6 km por litro. E no terceiro momento, a gente teve a velocidade máxima permitida pela via, inclusive, de 120 km por hora. O tempo foi ainda menor. Fizemos tudo em 17 minutos e 50 segundos, mas olha a média, ela foi de apenas 11 km por litro. Lembrando, todos os testes feitos com etanol. Então, toda vez que você escutar alguém falando, mas o consumo do carro na estrada para mim foi de tanto. Você tem que ter, por exemplo, o fator não só da velocidade máxima que o carro andou no trecho, como também se o carro estava ou não carregado e ainda se era uma rodovia plana ou com vários aclives e declives. Tudo isso vai interferir no consumo do carro. Então, para você falar de consumo na estrada, você tem que ter um parâmetro controlado para assim saber realmente como é o consumo do seu veículo. Pessoal, depois da gente aclimatar o carro para o etanol, agora a gente abasteceu completamente o tanque, nós vamos fazer o controle de consumo, né? Bomba versus quilometragem e computador de bordo. Ó, zeramos aqui a média de combustível e zeramos aqui o trip A. Vamos fazer uma viagem agora, no final dessa viagem a gente vai encher de novo para ver o que diz aí o computador de bordo, se bate com a bomba, e vamos fazer o nosso teste pleno com etanol. Acabamos de fazer uma viagem e olha a média de consumo, 10,8 km por litro, lembrando, com etanol. Quando a gente veio aqui, essa viagem teve 106 km. Agora nós vamos retornar e no destino, quando a gente chegar, nós vamos encher o tanque para fazer o controle aí justamente do computador de bordo com a bomba. E depois da nossa viagem de ida e volta, a gente rodou aqui, vamos conferir aqui no 209,9 km e a média foi de 11,3 km por litro. Mas agora vamos checar na bomba se o computador de bordo bate com a realidade. E vamos lá, pessoal, olha só. Pelas contas, usando aqui os números do computador de bordo, deveriam ter entrado no tanque 18,57 litros. Só que entraram 17,66. Então eu fazendo as contas com os litros que entraram, o carro fez 11,88 km por litro. E o computador de bordo marca 11,3. Muito diferente do que normalmente acontece, esse carro aqui marca menos do que o carro realmente faz. Então a gente vê que não tem tanta precisão, mas é em favor do dono do carro e não o contrário. Conferindo aqui um pouco dos dados de medição do Citroën C3. Agora, o veículo está com 12.224 km. Bom, o botãozinho que a gente tem aqui para acessar o computador de bordo não é o melhor possível. Essa aqui foi a última medição que a gente fez. E essa daqui é a quilometragem desde o momento que a gente pegou o carro, 2.193 km, sendo que 1.000 km foram com gasolina, agora o carro está com etanol. Inclusive a média nesse momento é de 10,8 km por litro com etanol. Então a gente está vendo que a gente rodou bastante com o veículo aqui para trazer as informações para vocês. Em todo esse teste a gente percebeu que o Citroën C3 consegue ser bastante eficiente, tanto com etanol quanto com gasolina. É um carro que cabe bem para aquelas pessoas que têm um orçamento mais limitado. Claro, não dá para esperar um super desempenho com o modelo 1.0 aspirado. Mas o grande lance aqui é o custo-benefício do carro. O desempenho não é ruim na cidade e ele tem um consumo muito bom. Apenas na estrada vai faltar um pouquinho de potência. Mas, de novo, para quem tem um orçamento limitado, nada mal o Citroën C3. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.